Olá pessoal, tudo bem? Uma grande honra receber os nossos convidados para um grande bate-papo. O Por Trás da TI está no ar, trazendo histórias incríveis, vividas por profissionais que estão por trás da TI. E o nosso convidado para esse grande bate-papo, Fábio Soares. Fábio, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Renato. Cara, assim, tenho assistido as séries anteriores, pessoas que me influenciaram muito, participaram aqui contigo. Então, para mim é uma honra estar aqui, fazendo parte desse seleto grupo e estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fábio, esse projeto não estaria completo se não tivesse a sua história nos ajudando, né, a contar muito bem, né, toda essa jornada de uma TI, né, de uma SI, que por trás temos Fábio Soares aí, que queremos conhecer muito. Fábio, você nasceu em São Paulo. Como que foi uma infância em São Paulo, na sua época, na geração? Tem lembranças dessa época? Cara, lembranças muito boas, né? De uma época que é muito diferente da época atual, né? Verdade. Eu nasci em São Paulo, de fato, num bairro de classe média baixa em São Paulo, na Vila das Belezas, região ali da Zona Sul. Então, assim, cara, infância onde a gente podia brincar na rua, né? Tinha um campo de futebol bem próximo da minha casa, então eu jogava bola. Foi muito bacana, coisas que hoje é muito difícil, porque por conta da violência, né, que cresceu muito na cidade de São Paulo, então hoje as pessoas vivem muito mais em condomínio. A gente vê talvez um pouco dessa vida que eu vivi há alguns anos atrás, mais no interior de São Paulo, mais no interior do Brasil, né? Na capital é muito difícil, tá? Assim como era antes, mas foi muito bacana. Fábio, que legal. Fábio, tem uma pérola aqui na sua história que eu queria entender um pouco melhor, que é essa paixão pela literatura clássica. Não é tão comum, posso dizer para você, né? E queria entender de onde veio, quais foram as inspirações disso. Cara, a minha família, eu vim de uma família de educadores, né? Então, assim, eu tenho minha mãe, minhas tias, todas são educadoras. E acho que desde muito jovem, muito criança, eu fui ali incentivado na leitura. Quando eu entrei no colégio, eu já estava alfabetizado, então isso também foi até uma surpresa. Quando eu entrei na primeira aula que eu tive, que eu tenho lembrança, né, eu lembro que a professora escreveu alguma coisa na lousa e eu li o que ela falou: nossa, você já sabe ler? Sim, já estava alfabetizado quando eu cheguei. E eu fui incentivado. E aí eu lembro que eu estava, acho que com 6, 7 anos acho que um pouco mais, uns 8, 9 anos de idade, a minha mãe assinava uma revista, a revista Manchete, se eu não me engano. Manchete, eu lembro da Manchete. E essa revista, ela tinha uma promoção durante um período que ela criou uma coleção dos clássicos da literatura. Então, todo mês, quando chegava a peça daquela revista, vinha um clássico. Não, um clássico mesmo, Romeu e Julieta, Memórias Póstumas de Brás Cubas, coisas assim. E como eu gostava, eu peguei esse gosto de leitura. Então, eu ficava esperando chegar a revista para pegar o clássico e ficar lendo. Passava a noite ali lendo algumas coisas. Que fantástico. E peguei esse gosto. Eu confesso que hoje, talvez, eu já não tenha tanto gosto quanto eu tinha hoje a gente tem muito mais estímulos, né, diferentes. Então, a leitura acabou ficando em segundo plano. Mas na infância eu li muita coisa. Que bacana. Boas recordações, né? Muito bom. Muito bom. O que é o estímulo, né, Fábio? Ou seja, você é fruto do estímulo dos seus pais, né, para que se interessasse por algo que hoje a gente sabe que é super importante e difícil numa criança dos tempos de hoje, né? Verdade. Fábio, você tem uma passagem na sua jornada que me chama muita atenção. Eu tenho encontrado muito nessas conversas, não só com os profissionais que dedicaram uma vida em cyber, mas também em sistemas, em infraestrutura, em outras competências de TI, que foi o nosso primeiro contato com a tecnologia da nossa época de infância ou juventude. É muito diferente da tecnologia de hoje, sem dúvida alguma. Não tinha internet. Começa por aí, não tinha internet. Ou não tinha desktop ou computador pessoal à sua disposição, né? Exatamente. E a tecnologia da época, né, Fábio, era eletrônica. Sim. Então, assim, era um videocassete mais moderno, era um Atari, era um produto eletrônico que naquela época era, né, inovação. Sim. E você veio desse mundo, né, Fábio? Sim. Fala um pouco desse momento, como foi esse encontro aí
Cara, assim, eu adorava futebol. Meu negócio era jogar futebol. Então, assim, eu chegava do colégio, colocava a mochila e ia para o campo jogar futebol. A única coisa que eu tenho lembrança que me tirou essa, assim, de jogar futebol foi quando foi introduzido o videogame na nossa comunidade. Era ali, o né? Atari Foi o naquela Atari. época? Começou com o Atari. O Atari. A gente era bem pequeno. Você lembra dos joguinhos? Cara, tinha o Pitfall, River Raid, Enduro. O Enduro. Tinha o Decathlon, que pô, você quase quebrava o controle. Aí, né, de tanta coisa. jogar. O Pac-Man, né? Aquele que comia e tal. Exato, não, fantástico. Que legal. E a gente se reunia, né, em grupos para ficar jogando. É né? verdade. E essa época, eu acho, para mim aqui, fazendo uma reflexão, talvez seja por ali que eu peguei gosto por tecnologia, né? Comecei a introdução ao jogo eletrônico, e depois vieram novos videogames, Mega Drive, Nintendo, mas o Atari foi a paixão inicial. Que legal. Fabio, e aí foi aí que começou a conectar algumas coisas que hoje, poxa, a gente conhece a trajetória do Fábio Soares, um grande executivo, à frente de um timaço, um propósito super legal, né? Mas o que a gente quer nesse programa é pegar onde que teve aquele tchum, né? Onde que bateu aquele negócio assim, opa, seja cyber ou seja TI em si, né? Quando foi aquele momento que foi assim, opa, conheci algo novo aqui que me brilhou os olhos? Foi nessa época? Cara, eu acho que o meu gosto por tecnologia começou aí. Agora, o gosto por segurança, cyber, eu lembro que eu estava na época já um pouco depois ali, estudando aonde eu queria me aprofundar em tecnologia, e eu assinava a revista Info, né? Então eu lia, sempre tinha reportagem. E eu lembro de ter lido uma reportagem do Mitnick. E eu falei, cara, era uma reportagem que contava um fato que ele tinha feito, um feito dele, né? Foi muito bacana, e aquilo me despertou um interesse para a área de segurança. E eu comprei outros livros depois que contavam histórias detalhadas dele para me aprofundar mais naquilo. E esse foi o momento para mim da decisão de eu vou fazer tecnologia para me aprofundar em cyber. Que legal. Fabio, na sua passagem tem um início nobre, né, em helpdesk, ajudando o usuário, né, aquela linha de frente ali. Exatamente. Como que foi esse momento, né? E tem uma passagem legal na sua, que eu me identifiquei muito, né? Eu lembro que naquele momento, né, talvez final dos 90 ali, aquele anseio nosso de conseguir construir alguma coisa. E você construiu um sistema em Axis, né? Sim, que era a ferramenta mais democrática, né, da época que a gente conseguia mexer, né? Como foi esse momento do início, né? Helpdesk, ali o primeiro trabalho, você já começando a construir algo, né? Muito inquieto. Sim. Eu comecei, ao mesmo tempo que eu comecei na faculdade, eu consegui esse trabalho para trabalhar no Helpdesk de um banco como terceiro, lá ajudando as pessoas, fazendo ali suporte realmente em loco, na mesa dos usuários. E isso me ajudou muito até para conectar com as pessoas, conversar. Eu atendia as áreas de tecnologia, por exemplo, então estava lá falando com o pessoal de suporte, falando com o pessoal da segurança. Aliás, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu lembrei de pessoas que fizeram parte da minha trajetória lá atrás. Sensacional. E foi sensacional. Depois preciso até tentar me reconectar com essas pessoas, que a gente acaba, com o tempo, perdendo um pouco o vínculo. É né? verdade. E durante esse período, eu lembro que numa dessas conversas com um dos gestores de uma das áreas de suporte, ele falou, cara, tinha uma pessoa aqui do time que ele saiu e ele estava desenvolvendo aqui um sisteminha para a gente em Axis. E, cara, estamos com uma dificuldade porque precisava de alguém que completasse esse trabalho. Você não conhece ninguém que faz? Eu falei, eu faço. Porra, te ajudo. Eu nunca tinha visto o Axis na vida. Mas eu enxerguei uma oportunidade. Eu falei, cara, acho que eu vou estudar o Axis e se o cara tem uma necessidade ali e eu gostaria era uma porta para mim aquela área. Então, ele falou, pô, se você conseguir me ajudar, seria ótimo. Eu fui lá. Gastei acho que uns 20, 30 dias ali me aprofundando no Axis em casa, entre o período de aula, trabalho e esse estudo. E consegui implementar a plataforma. E essa foi a porta de entrada, inclusive, nessa área. Que depois implementei esse sistema e fui convidado a trabalhar com eles nessa área de suporte, que, cara, foi um grande salto na minha carreira na época. Muito, muito bacana essa história. Que legal. Cara. Fabio, a gente tem marcas na nossa história e o que nós estamos fazendo aqui é pincelando essas preciosidades, né, de uma história vivida, né, de uma jornada tão bonita como a sua.
tem coisas que marcam, né? E marcou para mim, marcou para você também o WannaCry. Sim, né? sim. Como que foi isso naquele momento? Poxa, a gente experimentando, né, os primeiros grandes desafios de como proteger, de como se preparar. Como que foi essa época? Você já estava na área de cyber? Não, depois dessa minha área de suporte, eu me enveredei bastante para a área de infraestrutura e redes. Tá. Assim, sempre dentro do banco, eu fiz uma carreira em bancos no começo. Um banco foi comprando outro, né? E vai entre uma saída, volta. Continuei dentro dos bancos. E muito ali na área de serviços voltados à infraestrutura, redes, e naquela época, segurança era meio que pulverizado também dentro da TI, né? Então, time de suporte, por exemplo, antivírus, na época, era gerenciado pela minha equipe. Durante um período também, a parte de firewall, eu estava com um time de redes que também tinha contato com o meu time. Exato. Mas, propriamente dito, como segurança, até então, não. E aí veio o WannaCry. O banco que eu trabalhava é um banco espanhol e ele estava... na Espanha, o WannaCry gerou um dano considerável. Não necessariamente no banco, mas na Espanha como um todo, gerou um dano importante. E o banco criou uma preocupação com aquela situação, assim como vários naquela época. Acho que foi um momento de ruptura, né? E o banco falou, olha, nós vamos precisar construir uma estrutura mais robusta de cyber, com uma vertical mesmo, com áreas que hoje estão dentro de TI ou em outras áreas, a gente agrupar isso e montar uma vertical de cyber, mais pesada, mais profunda. E aí, nesse momento, ele criou uma estrutura global, e essa estrutura global tinha, por exemplo, uma sede na América Latina, e ficava no Brasil, e eu fui convidado a liderar essa frente lá no banco da área de cyber. Na verdade, ele começou com cyber e cloud, para a América Latina toda, Brasil, Argentina, Chile. Então foi nesse momento em que eu, de fato, abracei o segurança da informação. Que bacana. Fabio, uma das coisas que a gente também quer dar ênfase aqui é que para construir uma carreira, você não tem, ou seja, uma jornada linear, né? Altos e baixos, você tem momentos de grandes desafios, momentos talvez de reanalisar tudo isso. E o legal dessa entrevista é a gente não falar só das coisas boas, né? Falar daquilo que talvez nos colocou num momento de reflexão, nos fez decidir, ou nos fez dar o próximo passo na nossa maturidade como profissional, como ser humano. Vem na cabeça alguns momentos como esse, em que você traria aqui para compartilhar, principalmente para quem está começando a carreira aí e vai passar por isso, né? Vem sim. Eu conto no começo da carreira, comentei já aqui que eu era terceiro no banco, né? E durante um período eu meio que consolidei a minha função ali, estava muito satisfeito, ainda jovem, estava realizado com o que estava sendo executado. Só que eu era terceiro dentro de um banco que estava num momento de consolidações, né? E por mais que eu fizesse, eu estava seguro de que eu exercia um bom trabalho, de que, poxa, eu era muito útil para a empresa, para o banco como um todo. O banco foi vendido. E aí o banco que comprou esse banco que eu trabalhava, a fusão, o banco comprou, fez toda a fusão. Ele não precisou de ninguém do outro banco para fazer a integração. Então, o que aconteceu? Durante um momento, o nosso time lá ficou meio que sem função do que fazer, enquanto o outro banco fazia a integração sistêmica, a parte de infraestrutura. E aí o banco tomou a decisão de cortar o custo com terceiros. E aí, poxa, eu lembro de terem me chamado lá e eu falei, poxa, eu sou super útil aqui e tomei um baque com aquilo. Falou, Fábio, infelizmente cortamos o contrato com os terceiros. A empresa no qual eu trabalhava, eu não tinha contato nenhum com eles, eu era praticamente um body shop dentro do banco. E aí falaram, olha, infelizmente não dá. Cara, sabe quando você toma um choque e fala, poxa, eu preciso... O que eu faço aqui? Na época, eu estava fazendo um curso para certificação MCSE da Microsoft. Eu estava fazendo um curso na Brás Figueiredo, que era uma das grandes da época, né? E aí eu falei, eu fui sair, eu lembro de ter saído e fui procurar. Falei, cara, o que tem de emprego aqui? Porque eu nunca tinha passado por aquela situação. E aí vi um emprego de consultor Microsoft na Brás Figueiredo. Eu falei, poxa, eu estou fazendo um curso lá, vou ligar.
Na hora liguei para o pessoal, falei, eu gostaria de falar com o responsável por essa vaga, será que é possível? E falei com o Ricardo Figueiredo, que era um dos sócios. E ele falou, vem aqui amanhã, a gente conversa. Poxa, ó, Fábio, eu preciso, mas eu preciso que você tire as certificações, você precisa tirar as certificações, tudo isso. Você não tem ainda. Eu falei, cara, me dá 6 meses e eu tiro as certificações. Eu gostaria muito de fazer essa função. E, putz, foi... E ele falou, então vamos, apostou. Eu trabalhei na Brás Figueiredo como consultor. Em 6 meses eu tirei as certificações que eu precisava tirar. E aquilo foi um salto na minha carreira, tanto obviamente, técnico, porque me forçou a buscar algo que eu não tinha de conhecimento, e consultoria é algo que também te enriquece muito, mas também no mindset. Né? Ou seja, você precisa ser um profissional de prateleira, você tem que estar pronto, você tem que estar com todo o conhecimento, você tem que ser porque independente da empresa onde você estiver, é importante que você seja um produto de prateleira disponível, disponível, pronto. Isso, pronto, né? E esse episódio foi a única vez que eu passei por essa situação dentro da minha carreira, me ensinou muito isso. Então, assim, eu sempre busco me aprimorar, busco estar antenado com o que está acontecendo, busco me conectar com outras pessoas, outras empresas, outras profissionais da área, justamente para que você seja um produto atualizado, né? E isso ficou para mim, acho que fica para todos que puderem, que estão ouvindo aqui. Acho que se tem algo que eu pudesse passar de carreira, é isso. Se atualize, né? Esteja pronto para qualquer eventualidade dessa natureza. Que bacana. Linda história, superação, resiliência, né? E aquilo, né, Fábio, acreditar em boas pessoas que aparecem na nossa jornada, como essa que você comentou, acreditou, apostou, entregou, e aí que você vai criando, né, uma base sólida de uma carreira como a sua, né? Hoje você é um grande craque, né? Ou seja, pessoas se baseiam na sua jornada, na sua experiência e seguem um pouco dos seus passos, né? Só que não foi desde o início assim. Fábio, você desenvolveu boa parte da sua carreira num segmento muito desenvolvido no país, né? Ou seja, o nosso setor financeiro no Brasil, né, ele está muito alinhado com os indicadores mundiais, né? Perfeito. Quais os desafios que você encontrou numa carreira como essa, principalmente olhando para a cyber, jornadas, depois a sua dedicação mais à cyber, como que é uma carreira na área financeira, cyber e chegando também a uma posição executiva? Eu queria te ouvir um pouco nisso. Cara, eu acho que primeiro a questão multicultural, né? Assim, você, numa empresa grande e uma empresa multinacional, você tem contato com culturas diferentes, forma de ver a coisa diferente. O brasileiro tem um determinado modo de agir, e quando você lida com, por exemplo, eu trabalhei no Banco Sudameris, depois no Banco ABN AMRO, que é um banco holandês, depois eu tive contato no Banco Santander com os espanhóis, que são culturas muito diferentes entre elas e diferentes dos brasileiros. Então, para mim, um grande aprendizado e uma maneira de você crescer numa multinacional é você ser aberto a aprender com as outras culturas, é você saber se conectar e entender também algumas nuances, né, de cada cultura. Eu acho que isso são fatores fundamentais para que você consiga crescer dentro de companhias como essas. Bacana, muito legal. Fábio, agora entrando um pouco nesse fabuloso mundo de cyber, onde você está, eu estou, nós dedicamos uma carreira, né, começando em infra, com as capacidades, né, e agora vivendo esse grande momento, né, que segurança da informação passa nos negócios. Falando de pessoas, né, nós sabemos, né, e a gente não cansa de ficar perplexo, né, de ver as pesquisas, um WASP Top 10, por exemplo, ou um relatório da IBM mostrando que continuamos com o vetor de ataque mais frágil, mais né, seja usado, são as pessoas em engenharias sociais, campanhas de phishing, né, muitas vezes um atacante ele começa um trabalho com uma credencial válida dentro da nossa estrutura, né, ou seja, queria falar um pouco sobre a importância da gente trabalhar pessoas, né, levar esse tema, quebrar barreiras, traduzir riscos cibernéticos de uma forma simples para o usuário lá na ponta, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de levar esse tema para o board da companhia, né, para o C-Level e falar de risco dentro de uma
de uma igualdade interessante. Fábio, e aí? Você já experimentou? Qual que é a sua visão? Cara, a gente fala em segurança do tripé, né? De tecnologia, processos, pessoas. Exato, né? Eu acho que tecnologia todo mundo tem acesso, as grandes empresas têm investimento importante em tema de tecnologias. Os processos também, nós temos aí vários frameworks. As grandes empresas, de novo, se você pegar as áreas de cybersecurity das grandes empresas, estão muito preparadas, voltadas ao tema de processo. Perfeito. Agora, quando você vai tripé a parte de pessoas, aí eu volto um pouquinho. Eu acho que o problema não é nem nas empresas. Eu falo as pessoas, pessoa física mesmo, como que a pessoa, para a vida dela, né? O tema de cultura cyber, educação digital, é um tema que acho que pega muito. Eu ia falar no Brasil, mas eu acho que é no mundo. No mundo, né? Eu já em alguns painéis que eu participei, eu já participei em alguns painéis, inclusive em acadêmicos, e eu provoco um pouco que eu acho que cyber deveria ser matéria de colégio, de faculdade, ou como parte de educação digital mesmo. É verdade. Sabe? As pessoas deveriam sair para o mercado de trabalho já sabendo dos riscos que um clique mal colocado ali pode gerar e pode trazer para dentro da companhia e para ela. Né? Outro dia, numa vídeo que a gente fez na empresa, onde eu fui falar sobre esse tema, eu coloquei, pô, imagina uma situação, você chegar de manhã, vai abrir tua conta bancária lá e os investimentos que você tinha ou alguma situação desse tema estão zerados, né? Porque, pô, passei informações indevidas por conta de uma engenharia social. Ou, a gente ouve muito, né? Redes sociais, né? A pessoa perde a senha das redes sociais, alguém vai lá e começa a publicar informações dentro das redes sociais dela. É algo que mexe um pouco e todo mundo está sujeito a isso. Né? Então, as pessoas precisam saber a questão de senhas. Senha é chato. Pô, vou colocar senhas muito similares ao que eu tenho aqui, que é mais fácil lembrar. É chato, mas, pô, todo mundo precisa entender que precisa ser o mundo em que nós vivemos hoje, os riscos que nós estamos enxergando, faz com que algumas coisas nós precisamos, a experiência do usuário precisa ser um pouquinho mais complexa justamente para poder habilitar esses recursos de segurança. Então, assim, para mim, a educação digital para as pessoas como um todo é um dos fatores que a gente ainda precisa aprimorar bastante. É verdade. Como sociedade. Como sociedade. Concordo com você. Se nós conseguíssemos fazer isso na base, educar desde lá da base, né, as crianças, antes de começar a ter a experiência no digital, tivesse um processo de trabalho de cultura, de orientações, a gente não precisaria se preocupar tanto no âmbito profissional com pessoas já mais maduras, né? Mas você sabe que eu tenho reunido, Fábio, algumas pessoas com o objetivo da gente criar um grande manifesto, né? Um manifesto que sim, né? A gente entende que isso deveria ser uma base do próprio governo, do próprio sistema, né? Mas nós, como executivos e líderes de equipes, né? Não aceitar que isso não aconteça, né? Então, muitas vezes é o corporativo ajudando a instruir, né, a pessoa física, e se isso bem feito, com muito propósito, isso consegue chegar na família da pessoa e possivelmente num domingo, no almoço de domingo, aquela macarronada gostosa, muitas vezes alguém levanta a mão, olha, você sabe que eu participei de uma prática onde nós falamos sobre problemas de riscos digitais, tal, aprendi isso, aprendi aquilo, eu sei que é um MFA, eu sei a importância disso, olha, não acredita naquilo, e muitas vezes os demais dizem, nossa, que interessante, eu vou prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? Você transbordar o aspecto profissional e chegar na família dele, mas quem plantou foi muitas vezes uma inquietude nossa, né? Como líderes desse tema, e provocou tudo isso, né? É que a gente tem que ser um pouco incansável com esse tema, né? Em todos os temas, em conversas informais, obviamente, dentro do nosso grupo, isso já é menos problemático. Mas quando você vai para fora, cara, me assusta, às vezes, a ignorância do tema cyber do público em geral, né? É raro você ouvir alguém saber o que é um duplo fator de autenticação, por exemplo, né? Que é uma coisa que, hoje, seria fundamental para alguns recursos que a gente utiliza tecnológicos.
Então, pô, é importante que a gente mantenha e insista bastante com esse tema, né? É verdade. Fabio, tenho certeza que você nasceu num lar e numa época que quando falava de tecnologia ou informática na nossa época, né, sim. era a profissão do futuro, né? Sim. E hoje muitas pessoas me perguntam muito ainda, pais, amigos, né, que inclusive trazem seus filhos aqui para conhecer o que é uma empresa de tecnologia, né? E eles me perguntam, pô, mas ainda é uma profissão do futuro? Né? E aí eu te faria essa pergunta, né? É ainda uma profissão do futuro, né? TI e todas as disciplinas que a gente tem. E qual mensagem você deixaria para um jovem que está nos ouvindo, dizendo assim, pô, Fabio, e aí, mas por que eu deveria, né, investir todas as minhas fichas aí numa carreira, por exemplo, como a sua, né? Queria que você trouxesse uma reflexão para nós quanto a isso. Perfeito. Cara, sim, para mim é profissão que tem um futuro muito pela frente ainda. Nós estamos falando de tecnologia, quando a gente imagina que a tecnologia já está ali num patamar, surge algo disruptivo e sobe cada vez mais, né? Então, eu enxergo que isso não tem mais fim, né? A tecnologia cada vez mais vai estar avançando e quanto mais você avança com a tecnologia, você precisa estar avançando com segurança digital, isso está caminhando junto. A gente fala agora de inteligência artificial, por exemplo, né? Tem um ano e meio que esse tema começou a surgir de uma forma muito mais estruturada. Nós vamos precisar, os profissionais de dados, por exemplo, são profissionais que estão ali muito em cima desse tema hoje. Profissionais de segurança da informação ou de cyber estão em cima desse tema hoje. E daqui a 2, 3 anos, certamente vai surgir uma nova tecnologia que vai provocar novamente todos os nossos profissionais a correrem atrás, a buscarem informação, ou seja, e trazer novos profissionais para a área, profissionais que estão ali frescos, né, com uma cabeça fresca, olhando já para essas novas tecnologias, é super importante. Então, é uma área atrativa, tenho certeza que a minha mensagem para quem está nos ouvindo, que está entrando ou que está pensando em entrar, venha, precisamos de profissionais que gostem do que fazem, né? Que enxerguem a necessidade de se preparar, de estudar, de conhecer as novas tecnologias. E novamente, um pouco do que eu falei aqui, né? Correr atrás. Eu acho que a nossa área, a gente fala que muitas vezes acaba estudando mais do que médicos, né? Porque a cada dia surge uma nova tecnologia e as pessoas precisam estar prontas. E é isso. As pessoas que gostam de tecnologia, que estão preparadas a se dedicar a isso, são muito bem-vindos e tenho certeza que terão sucesso. Tá aí, Fábio Soares deixando mais do que um convite, né? Isso chamamento dizendo, venham, são muito bem recebidos. E é legal, né, Fábio, ver que a gente começou quando isso estava iniciando, né? Exato. Rede, internet, se não tem isso, não tem o que a gente está falando. Exatamente. Cloud seria o quê se não tivesse passado por todo aquele perrengue, né? De infraestrutura, servidor, montar data center, pensar em energia, enfim, tudo aquilo que a gente já viveu. E hoje, sem dúvida alguma, eu concordo com o que você está dizendo, que a área de tecnologia, em especial cibersegurança, é muito mais democrática. Muitas pessoas falam assim, pô, mas eu preciso ser um nerd, eu preciso ser um cara de Red Team, com aquela vocação hacker. Olha, isso é uma das disciplinas, né? Você pode ser um cara de hacking, né, pensando com cabeça de hacker, né, para o bem. Você pode ser uma pessoa de processo, uma pessoa de risco, né? Você pode ser uma pessoa de awareness, né? Tem várias capabilities, né, para você se encontrar, DevSecOps, né? Uma série de outras coisas. Então, venham todos, né? Exatamente. Inclusive, recentemente a gente tem feito isso. Poxa, precisamos de DevSecOps. Vamos buscar alguém de desenvolvimento de sistemas, alguém que tenha conhecimento de desenvolvimento para vir para cá, que tenha, né, essa capacidade de buscar um novo conhecimento de cyber e integrar aqui conosco. Nós vamos falar de proteção de perímetro, alguém de redes, alguém que conheça a rede. Então, ou seja, é uma área bastante democrática, tanto dentro da TI, como com conhecimentos fora de tecnologia, né? Pessoas de marketing, pessoas com ideia jurídico, né, para LGPD, para tudo isso. Então, assim, estamos super abertos para novos profissionais para a nossa área. Tá aí. E com esse convite vindo do Fábio Soares, pô, tem uma credencial super, né, importante ali. Fabião,
Deixamos um pouquinho essa questão da história, vamos falar de pessoas mais uma vez, mas pessoas que são pessoas extremamente importantes na sua jornada, na sua vida. Você mesmo comentou aqui, né, que foi um exercício muito positivo de relembrar um pouco de pessoas que desde lá do início fez parte da sua jornada. E a gente tem um capítulo bonito, que é um capítulo de reconhecer essas pessoas, né, esse apoio que a gente teve na jornada profissional e logo em seguida, talvez, por que não, né, você veio de um lar tão cuidadoso, né, tão atento à sua formação, né, e a gente deixar aqui um muito obrigado para aquelas pessoas que moram mais do que no nosso coração, né, na nossa existência como pessoa. Momento profundo da nossa entrevista, Fabião. É difícil, momento que às vezes a gente precisa segurar um pouco aqui, né, que é emoção à flor da pele. E aí, Fábio? Cara, é difícil porque, para se lembrar, a ideia é que eu agradeça as pessoas que fizeram parte dessa trajetória. E posso esquecer algumas pessoas importantes, isso é complexo. Mas, assim, profissionalmente, algumas pessoas foram muito importantes na minha trajetória lá atrás, né? Eu comentei aqui de algumas pessoas que me trouxeram aquele desafio lá atrás, e eu me conectava muito com as pessoas do banco ali, falava com pessoas de várias áreas. Então, tem uma pessoa em especial que foi quem me deu essa oportunidade para desenvolver esse sistema lá atrás, né? E que depois, curiosamente, eu saí do banco, quando eu houve e fui para Braz e Figueiredo, depois eu retornei para o banco, já como profissional do banco, o banco que comprou, e foi essa mesma pessoa que me indicou para ser um par dele. Ele era um gerente na época, e depois ele viu minha trajetória no mercado e me convidou novamente, falou, pô, Fábio, volta para cá, tem uma vaga aqui para ser meu par e tal. Então, assim, foi super interessante. Generoso, né? Uma demonstração generosa, né? Exatamente. Que é o Wilson Pardini, né? Hoje ele está lá no banco ainda, no Banco Santander. Ele é um gerente executivo de infraestrutura, mas é um cara, porra, que eu tenho um carinho enorme. Outro cara que me influenciou muito na área de segurança lá atrás também, nessa mesma época, que esse também faz tempo que eu não me conecto, o Irã Lima, que eu confesso que nem sei se ele ainda está na área de cyber, mas foi um cara que me inspirou muito quando eu comecei na área de segurança. Fantástico. E eu falei, poxa, esse cara, ele conhecia muito, era uma referência na época e me inspirou muito. Né? Então essas duas pessoas foram inspirações profissionais e um agradecimento especial a eles. Que bonito. Tem vários outros, claro, né? Obviamente, nessa minha carreira, mas profissionalmente foram duas pessoas no começo da carreira que me incentivaram e me ajudaram a dar esse direcionamento. E, obviamente, família, né? Quando eu olho para a família é super importante, né? Quando eu falei, poxa, eu peguei 20 dias para estudar a Axis lá enquanto eu estava estudando e fazendo faculdade. Esses 20 dias, poxa, são 20 dias que eu fiquei trancado e você não tem contato com as pessoas. Então, meus pais que me incentivaram, né? A leitura, como eu comentei, me deram direcionamento de carreira. Qual o nome deles, Fabião? É o Elias e a Elza. Senhora Elza. Que foram fantásticos, né? Com paciência, até com os momentos aí difíceis da carreira. Muito bonito. Minha esposa, obviamente, já estou casado com ela há 21 anos. Que bonito. Então, parabéns. Poxa, obrigado. Qual o nome? É a Morgana. A Morgana. E poxa, também teve aquelas noites de crises, né, na época da área de suporte, que me ligavam de madrugada, ou você tem que correr para o banco durante uma crise. Então ela está ali comigo desde o começo, sempre apoiando, sempre e sustentando ali, né, com os filhos e tudo. E os meus filhos, né, cara, né, eles são a minha inspiração, né, para que você continue e eu acho que de certa forma eu tento ser inspiração para eles. Eu não consegui, o mais velho não foi para a área de tecnologia. Não consegui, eu também não consegui. Eu não consegui então, com os meus. Exato, mas o fato de eu ter trabalhado em banco muito tempo, eu acho que ele ia muito no banco naquelas épocas, quando era aberta para criança ir e tal. E, de alguma maneira eu inspirei ele, que ele está estudando economia. Né? E o mais novo eu acho que eu vou conseguir puxar ele para Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Fabião, falando um pouco, né, ou seja, das coisas importantes da nossa vida, pessoas e hobby. O que você gosta de fazer nos finais de semana? O que você curte para manter ali sempre o
o equilíbrio, família, trabalho? Eu comentei já em alguns trechos aqui que eu adoro futebol. Futebol, né, até hoje? Até hoje. Que legal. Eu jogo o campeonato, eu faço parte do clube. Que legal. Então, tem o campeonato interno do clube, eu me preparo para jogar, faço academia já pensando no futebol, então é a minha inspiração para manter físico, alimentação, de certa maneira, é o futebol. E gosto também de ir assistir aos jogos do meu time. Então e é uma maneira de eu me conectar também com a família, né? Meu pai torce para o mesmo clube, meus filhos torcem para o mesmo clube, nós somos sócios do clube, então final de semana legal. Vamos assistir o jogo. É um evento, vamos os 4 e a gente é um momento ali em família. Fabio, você traz uma frase super legal, né, como uma boa reflexão, né? Você lembra dessa frase ou não? Uma frase que eu gosto muito, que traduz um pouco do nosso momento de tecnologia, é que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 homens ordinários, mas nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Albert Hubert, né? Albert Você Hubert. assinou aqui como Exatamente. ele, que bacana. Porque eu vejo que com essa onda de inteligência artificial, com tudo isso que a gente vem vivenciando, uma preocupação que as pessoas têm, até para embarcar nessa onda, é falar, cara, isso aqui vai tirar o meu trabalho, isso aqui vai tirar o trabalho de... Né? E a verdade é que não. Nós precisamos de pessoas extraordinárias, pessoas capacitadas, né, para comandar tudo isso. E esse é justamente o gap que a gente tem hoje. Não adianta ter tecnologias importantes, tecnologias avançadas, se eu não tenho ninguém que consiga pilotar essas tecnologias e fazer com que elas executem aquilo que a gente precisa que execute. Então, para mim, essa frase ela é bem atual e bate com o momento que a gente vem vivenciando. Bela reflexão, ou seja, a tecnologia tem que ser para as pessoas, facilitar a vida das pessoas, preservar a segurança das pessoas e não para substituí-las. É isso. Né? Claro que algumas rotinas, né, repetitivas, que uma máquina pode ser mais eficiente, dando a nobreza para que essa pessoa possa se reinventar, né, e começar a comandar, sem dúvida, aquilo que foi uma ameaça inicial. Ótima reflexão, muito bom. Fábio Soares, que conversa deliciosa, boa, cara. Passou obrigado. Rapidinho o tempo aqui. Não é? Muito legal. Sensacional, queria te agradecer, te parabenizar em nome da nossa comunidade, né, por essa abertura e principalmente a forma que você, né, deixa seu legado, né, ou seja, compartilha conhecimento. Então, em nome de toda a nossa comunidade, obrigado, né, e parabéns pela sua jornada, Fábio. Cara, eu que agradeço, foi uma oportunidade única de fazer uma reflexão da minha carreira, e se eu conseguir inspirar alguém por um pouco que foi, já valeu aqui. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um grande prazer. Fábio Soares no Por Trás da TI. Parabéns. Aê! Show de bola!